Olá pessoal, e aí aqui para falar um pouco mais sobre cirurgia guiada. Hoje nós vamos abordar então o protocolo de preparo. Eu já disse a vocês que a técnica de cirurgia guiada em si, ela nos dá segurança, precisão, previsibilidade, posicionamento tridimensional do implante, rentabilidade e mais alguns fatores, né? Mais alguns benefícios. Mas basicamente o que eu sempre falo é exatamente isso. E para que a gente tenha, muitas vezes quem vai iniciar na técnica, fica a dúvida, será que a técnica ela é segura? Será que a gente tem precisão? E eu também já disse a vocês que a gente tem vários trabalhos científicos mostrando tanto a precisão quanto a segurança que a gente tem quando vai empregar a técnica. Mas o que é importante a gente saber? Técnica de cirurgia guiada, como eu disse a vocês, não é simplesmente o fato de você ir lá e fazer um curso de credenciamento pela técnica de cirurgia guiada. Porque o credenciamento, basicamente, é o que a gente fazia lá no início, há 15 anos atrás. Então era apresentado o software, o kit cirúrgico e a gente aprendeu o quê? Aquelas mudanças, a utilização daquelas peças. E depois a gente ia para a clínica e ia ter todo o desenvolvimento da curva de aprendizado. Por isso é que hoje somente 5% dos profissionais utilizam cirurgia guiada, a técnica. A técnica é fantástica, ela é indicada basicamente para todos os casos, né? Desde casos unitários, parciais, totais, casos de reconstrução, casos de necessidade de remoção de tecido ósseo. Então, quer dizer, a maior limitação que a gente tem para indicar a técnica é a abertura bucal do paciente. Se o paciente tem uma abertura bucal de pelo menos 40 milímetros, né? Ele precisa ter uma abertura de pelo menos 40 milímetros, porque as peças, na maioria dos kits cirúrgicos, elas são maiores que as convencionais. As brocas são maiores que as convencionais, para que possa acomodar, então, o quê? Os guias de perfuração, o guia cirúrgico e todas as peças inerentes à técnica de cirurgia guiada. Apesar que hoje existem alguns kits de determinadas empresas, de algumas empresas, em que estão o quê? Estão reduzindo o número de peças, para que a gente possa o quê? Ter o estabelecimento de um protocolo muito mais simples, muito mais fácil de se usar, né? E quando a gente vai entrar para a técnica de cirurgia guiada, a gente tem algumas dificuldades. E mais ou menos é o quê? Aonde a gente mais peca é no protocolo de preparo, no protocolo de aquisição de imagens. Eu já disse a vocês que a gente precisa o quê? Para a realização da técnica de cirurgia guiada. Basicamente, do DICOM e de um STL, ok? Vai depender muito do tipo de caso. O DICOM associado ao que? A uma tomografia, e o STL a um escaneamento que pode ser intraoral ou escaneamento de um modelo. Um nos dá o quê? A imagem óssea do paciente, né? E o outro nos dá a imagem clínica. A gente vai pegar, então, essas imagens todas, transferir para um software, para que nesse software, então, a gente possa fazer o planejamento da instalação do nosso implante. Instalação o quê? Que a gente vai ter como orientação o osso, que nos dá a tomografia, né? Posição de osso, espessura, qualidade, altura de osso, relação com estruturas anatômicas, né? E o escaneamento, que é a posição clínica, ou a imagem clínica, obtida o quê? Depende da situação, através de um escaneamento intraoral ou de um escaneamento de um modelo de gesso, ok? Então, até aqui tudo bem? Certo? Então, é assim que a gente vai ter. Então, para que a gente tenha o quê? Sucesso na técnica de cirurgia guiada, eu diria que a gente tem que ter o quê? Cuidados no protocolo de preparo de aquisição das imagens, do DICOM, de uma tomografia, né? E de um STL, de um escaneamento intraoral ou de escaneamento de um modelo. Porque, basicamente, a técnica de cirurgia guiada é o quê? Você transfere esses dados, né? Então você transfere essas posições do mundo real
para o interior de um software, para dentro de um software, aonde quem vai fazer o planejamento tem todas essas possibilidades. E quem é que faz o planejamento? Pode ser a central de planejamento ou pode ser você, o profissional. Vai depender muito de onde você quer se posicionar dentro do mercado. Eu já disse a vocês que no início eu mesmo executava os meus planejamentos. Hoje eu não executo mais os meus planejamentos. Por quê? Porque existem boas centrais de planejamento. Ah, Edilson, mas você vai pagar por esse serviço? Mas é muito mais fácil e muito mais rentável você pagar por esse serviço do que você executar esse serviço na sua clínica. Por quê? Quando você paga por esse serviço, você deixa de gastar o seu tempo, não que você vai perder esse tempo, mas você deixa de gastar a sua hora clínica com um planejamento. Então isso é muito relativo. Quanto é que custa a tua hora clínica? Não é? Eu não sei, cada um sabe, você deve saber quanto custa a tua hora clínica. Então é só você dividir, mas eu sou muito rápido no planejamento, está ótimo. Né? Para você ser rápido no seu planejamento, você precisa passar por uma curva de aprendizado. E hoje a gente tem boas centrais de planejamento dentro do Brasil, que executam ótimos trabalhos com segurança, com precisão, e que vai o quê? Te entregar isso com rapidez. Tá certo? Então, isso é um outro detalhe. Se você for fazer o seu planejamento, além de você ter um software de planejamento, você precisa ter uma impressora. Então, tudo depende da tua realidade clínica, né? Depende de quantos pacientes você vai executar, né? Qual que é o teu volume de pacientes na tua clínica. Se vale a pena você ter o quê? Um software e uma impressora, tá certo? Eu utilizo uma central de planejamento. Então, voltando aqui, para que a gente então possa executar a técnica, a gente transfere todas essas posições do mundo real para o mundo virtual, é executado esse planejamento e depois é impresso um guia com aquele posicionamento que foi tomado dentro de um software, de acordo com a posição óssea do paciente e a posição clínica desses dentes, né? Porque isso é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente necessita. Eu sempre falo o quê? Quando eu tomei o primeiro contato com cirurgia guiada, em 2001, veio assim para resolver tudo aquilo que eu tinha de dificuldade. Por quê? Na técnica de cirurgia guiada, todas as suas decisões, ou se não todas, mas a grande maioria delas, são tomadas no ambiente de um software, né? É lógico que qualidade óssea, se você vai fazer uma subinstrumentação, isso não é tomado no software, e sim na sensibilidade clínica, na tua sensibilidade clínica. Mas você faz o quê? Então você toma todas essas decisões, ou se não todas, a maioria no software. E na técnica convencional, você toma todas as decisões no campo operatório. Então, a grosso modo, é essa a diferença, tá certo? E aí, quando você começa a executar, né, quando eu comecei a executar a técnica de cirurgia guiada, a dúvida que eu tinha era exatamente isso, se era uma técnica segura. E a gente sabe que o quê? Para que a gente possa ter qualidade, para que a gente possa ter precisão numa tomografia, a gente precisa ter um tomógrafo bem calibrado, né? A aquisição precisa ser muito bem feita, o paciente não pode se mexer. Então depende o quê? Também de um centro radiológico que tem um bom tomógrafo calibrado. No início, as tomografias eram só helicoidais, a gente não tinha tomógrafos odontológicos como a gente tem hoje, né? Uma outra coisa, na obtenção do STL, a gente também pode ter problemas, né? Desde a técnica de escaneamento intraoral, se você não respeitar ou se você não seguir esses cuidados que os fabricantes recomendam ou pedem que a gente siga, né? Eu já vi muita gente tendo problema com isso. E muitas vezes, se você faz o seu planejamento, você vai ter que sofrer tudo isso, você vai ter que passar por todos esses erros, né? A gente sempre foca na solução, não no problema. Mas para que você tenha a solução, você precisa passar pelo problema. Então, muitas vezes, quando eu recomendo você utilizar uma central de planejamento, é justamente isso, né? Nós vamos encurtar esse caminho, nós vamos encurtar esse sofrimento, tá certo? E eu já passei por tudo isso, né? E quero evitar que você passe por isso, porque isso muitas vezes pode ser o quê? Um fator que vai te desencorajar a utilizar a técnica de cirurgia guiada,
que vai o quê? Te desencorajar a ter todos esses benefícios, que é o quê? Segurança, precisão, previsibilidade, resultado protético, posicionamento de mercado. Hoje a gente sabe que o mercado está super disputado, né? Então, quando você se posiciona dentro do mercado, né? Olha, eu utilizo essas duas técnicas, mas eu tenho essa técnica convencional, que é a que todo mundo utiliza, e eu também tenho essa técnica que hoje poucos profissionais utilizam. Então, isso te dá o quê? Posicionamento de mercado, né? E te dá o quê? Resultado protético também. E quando eu bato na tecla do resultado protético, é porque a cirurgia guiada é a única técnica que você não consegue utilizar sem uma tomografia, né? Então, você se obriga o quê? A executar o protocolo. Então, para que você tenha segurança na técnica, né, de cirurgia guiada e você tenha precisão, independente se é para caso total, parcial ou unitária, você o quê? Respeitar o protocolo de preparo, né? Se você não respeita o protocolo de preparo, de aquisição de imagens, né? Que eu costumo dizer assim, ó, protocolo de preparo, ele é diretamente, ele é o quê? Específico em relação à aquisição de imagens, né? Que é através do quê? Vou colocar em outra cor aqui, né? Que é através do DICOM e do STL, ok? Então, se você respeitar o protocolo de preparo para a aquisição de imagens, para a obtenção do DICOM e do STL, você vai ter o quê? Segurança e vai ter precisão. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Porque os protocolos de preparo são diferentes dependendo do tipo de caso que você vai fazer, a técnica da cirurgia guiada. Protocolo de preparo para uma técnica total, para um arco total, para pacientes ou para casos totais, é diferente de caso unitário, é diferente de caso unitário com extração e colocação, é diferente de casos, vamos dizer, totais, em que você vai ter o que? Dentes remanescentes, né? Que eu já disse isso a vocês também. Então, basicamente, eu vou mostrar isso a vocês hoje, o protocolo de preparo. Então, eu quero frisar que é o quê? Se você respeitar o protocolo de preparo para a técnica de cirurgia guiada, se você respeitar o protocolo de preparo para a técnica de cirurgia guiada, se você seguir o passo a passo, você vai ter sucesso. Ok? E a maioria dos problemas acontece aonde? Onde justamente o profissional não respeita o protocolo de preparo. Vou dar um exemplo para vocês, um caso total, né? O paciente insiste em fazer o preparo utilizando uma dentadura antiga do paciente. Então você vai ter problema. Por quê? Porque o nosso guia cirúrgico é uma cópia exata do nosso guia tomográfico. Se a gente vai utilizar como guia tomográfico uma dentadura velha, uma prótese total velha que não tem adaptação, você vai receber então um guia cirúrgico que não vai ter adaptação, que vai interferir diretamente aonde? Vai ser diferente. A posição que você escolheu no software, quando você leva para a boca, ela vai ser diferente. Por quê? Porque o guia não se assenta corretamente. E aí vem o quê? A velha história. Ah, mas a técnica de cirurgia guiada não funciona, né? Será que a técnica não funciona? Então é isso que nós vamos falar hoje, protocolo de preparo. Ok? Então, como eu disse a vocês, o protocolo de preparo, vou apagar aqui agora. O protocolo de preparo para casos. Então, nós temos protocolo de preparo para casos totais
casos parciais e casos unitários, ok? Hoje a gente vai estar falando com vocês justamente aonde? No preparo para casos totais. Porque cada protocolo de preparo é diferente, tem uma pequena diferença, né? Nos casos totais, hoje, a gente utiliza ainda o quê? Dupla tomografia, na maioria dos casos, na maioria das centrais de planejamento, e algumas centrais utilizam o quê? Dupla tomografia mais o escaneamento do enceramento, tá certo? Casos parciais é uma tomografia e um STL. Pode ser o STL de escaneamento intraoral ou de escaneamento de modelo. E casos unitários a mesma coisa. Aqui, no caso total, o paciente tem que fazer a tomografia com arcos fechados, paciente ocluindo. Nos casos parciais e unitários, é tomografia com arcos afastados. Por quê? Porque a gente vai fazer a fusão do STL com o DICOM. Então, existem alguns pequenos detalhes que vocês precisam saber, precisam estar atentos. Por quê? Não adianta você fazer um protocolo de preparo para um caso total e encaminhar para a tua central de radiologia e ela não está preparada para fazer, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre isso aqui. Então, vamos eliminar aqui casos parciais e unitários e vamos falar protocolo de preparo nos casos totais. Então, protocolo de preparo casos totais. Os casos totais, nós temos duas modalidades. Então, paciente desdentado e o paciente com dentes remanescentes. Ah, mas como é isso, Edilson? Bom, paciente desdentado é aquele paciente que chega até a tua clínica portador de uma prótese total. Paciente com dentes remanescentes, ele pode vir com dentes faltantes e a maioria dos dentes o quê? Perdidos, né? Então você diagnosticou que aqueles dentes estão perdidos e que você vai o quê? Vai remover todos esses dentes para fazer o quê? Um protocolo, tá certo? Então você não vai ter dentes. Nossa, agora bagunçou minha cabeça, agora eu não entendi. Então vamos de novo. Paciente que chega já sem dente, portador de uma prótese total, ele vai ter um tipo de preparo. Paciente com dentes remanescentes, ele vai ter um tipo diferente de preparo, tá certo? Por quê? Aqui nós vamos usar, então, duas tomografias, ok? Então, basicamente, no desdentado, que usa prótese total, nós vamos usar duas tomografias. E no caso total, com dentes remanescentes, nós vamos usar duas tomografias associadas a mais um escaneamento. Ou, muitas vezes, uma tomografia e um escaneamento. Então, essas são as diferenças básicas dos dois tipos de casos, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, o preparo pro desdentado total. Por caso total, o desdentado que é portador de prótese total. Uma outra dúvida, então, só para a gente recapitular. No protocolo de preparo, que é um protocolo de aquisição de imagens, se a gente respeitar o passo a passo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter segurança e precisão na técnica, correto? Se você não respeitar o protocolo de preparo, você o quê? Não tem precisão na técnica. Então, muitas vezes você vai o quê? Vai para a cirurgia
E aí você chega, você tem problema na instalação dos implantes. Aí você vai falar o quê? Olha, a técnica da cirurgia guiada não funciona. Não tem nada a ver. Se você seguir o protocolo de preparo, você vai ter o quê? Você vai ter sucesso. Aqui, esse paciente desdentado total, que é portador de prótese total, eu posso usar a prótese total antiga do meu paciente? Não. Então, vamos falar aqui agora do preparo para a cirurgia guiada, o protocolo de preparo para a cirurgia guiada, do caso total, tá? De paciente de caso total, desdentado que chega com uma prótese total. Então, respeitando esse protocolo, você não vai ter problema. Primeira dúvida, né? Ou a primeira coisa que a maioria das pessoas erram. Eu posso utilizar a prótese total antiga do meu paciente? Não. Você não pode utilizar. Por quê? No caso do paciente desdentado, o nosso guia cirúrgico, que vai ser impresso com a posição dos implantes que foi desenvolvida dentro de um software, né? Só lembrando, DICOM dentro do software, DICOM do paciente, DICOM do guia tomográfico, dentro de um software estabelecido então a posição desses implantes de acordo com o quê? Com a estrutura óssea e com a anatomia protética. E aí esse guia cirúrgico que você vai receber é uma cópia do guia tomográfico. Se você vai usar a prótese total antiga do seu paciente, o que vai acontecer? Essa prótese total antiga ela não tem estabilidade. Na hora de você posicionar o seu guia cirúrgico na boca do seu paciente, você vai perder o quê? Toda a precisão. Por quê? No caso total, em paciente desdentado, o nosso guia, o guia cirúrgico, é um guia mucoso, é um guia mucoso suportado. E a gente sabe que a fibromucosa tem o quê? Tem resiliência. Então, recapitulando, se você utiliza a prótese total antiga do seu paciente que não tem uma boa estabilidade, que ela não tem um bom assentamento sobre essa fibromucosa, o que vai acontecer? O nosso guia cirúrgico, que é um guia mucoso suportado, é uma cópia dessa dentadura. Quando você vai o quê? Estabilizar essa dentadura para fazer a instalação, a perfuração, a instalação dos seus implantes, você perde toda a precisão. Então, a sua prótese total antiga, a prótese total antiga do seu paciente, você não pode usar. Porque se você for utilizar, o que vai acontecer? Você vai perder toda a precisão da técnica, toda a segurança da técnica nos casos totais de desdentado. Principalmente aqueles casos que são o quê? Flapless, sem retalho. Ok? Então vamos lá. Prótese total antiga do seu paciente, nem pensar em usar. Tá joia? Então, este paciente aqui, ó, deixa eu riscar aqui, ó, desdentado total, eu vou colocar aqui, ó, que é o portador de uma prótese total. Qual é a sequência de preparo? Então, para que a gente possa fazer a aquisição das imagens, nós precisamos o quê? Preparar o nosso paciente para encaminhar ele para a central de radiologia. Tá certo? Para que a gente possa, então, fazer a dupla tomografia, ou as duas tomografias. Então, esse paciente aqui, ó, ele vai fazer o quê? Dupla tomografia. Ok? Paciente desdentado total. Nós vamos fazer a dupla tomografia para obter o DICOM, para levarmos isso, para jogarmos isso dentro do software para fazer o planejamento, ok? Aqui esse paciente, independente se é a técnica de cirurgia guiada
ou se é a técnica convencional, em que você instala o implante à mão aberta, o que você vai fazer? Você vai fazer o planejamento reverso. Para você executar o planejamento reverso, o que você tem que fazer? Vamos lá? Num caso total? Então, ó. Moldagem anatômica. 2. Moldagem funcional. 3. Ajustes do plano de cera. 4. Prova dos dentes em cera. E 5. Aprovação do paciente. Ok? Esta é a sequência de preparo que você vai fazer para o planejamento reverso e para os casos totais de cirurgia guiada. É exatamente a mesma coisa. A diferença é o quê? Depois da aprovação do paciente, em vez de você pedir um guia multifuncional, você vai pedir um guia tomográfico, você vai ter que ter alguns cuidados no pedido para o seu protético, ok? Então, nós vamos fazer moldagem anatômica. O que eu vou usar para fazer a moldagem anatômica? Você pode usar alginato, você pode usar silicone, você pode usar Godiva. Eu utilizava Godiva no início. O que eu utilizo hoje? Eu utilizo o silicone de condensação pesado para fazer a moldagem anatômica. Você pode utilizar o que você está acostumado, tá certo? O que é importante aqui você saber? Mas moldagem anatômica disso, o que vai interferir no resultado da minha cirurgia guiada? A moldagem anatômica é que vai definir o quê? O tamanho da área chapeável. Lembram da prótese total? Quanto maior a extensão da área chapeável, mais estabilidade tem a sua prótese. Então vamos transferir para cá. Quanto melhor a nossa moldagem anatômica, mais estabilidade vai ter o quê? Vai ter o nosso guia tomográfico. Então, se o nosso guia cirúrgico, que eu vou executar a técnica da cirurgia guiada, é uma cópia do guia tomográfico, então quanto melhor o assentamento do meu guia tomográfico, melhor vai ser o assentamento da minha guia cirúrgica. Então você vai fazer a moldagem anatômica, fazer a moldagem funcional, né? Muitas vezes você pode utilizar o quê? Você pode utilizar um imprégum, você pode utilizar um silicone leve. Então depende muito da técnica que você utiliza, tá joia? Feito então essas duas moldagens que são fundamentais para que a gente tenha o quê? Estabilidade no nosso guia, né? Nós vamos receber então os planos de cera, né? Onde você vai estabelecer o quê? Dimensão vertical, relação cêntrica, porque você vai ter que montar os dentes, né? O técnico vai montar os dentes. Então, para que você dê referência para o seu técnico poder montar os dentes, você tem que ter o quê? Um bom ajuste do plano de cera. Então você ajustar o quê? Curva de Spee, curvas de Wilson, né? Linha média, linha do sorriso forçado, aquelas marcações básicas do plano de cera, para que o técnico tenha o quê? Referência para o tamanho de dentes, ajustar bem o corretor bucal, para que você tenha o quê? Uma estética agradável, uma estética aceitável, tá certo? Depois de você ter feito esses ajustes, você vai fazer a prova dos dentes em cera, porque o seu paciente precisa provar. Olha, seu fulano, é isso aqui que a gente vai conseguir com a extração dos seus implantes. Tá bom, tá ok? Olha, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou querendo. Excelente. O paciente aprovou, né, aquela montagem. Por que é importante aquela montagem? Porque você vai posicionar o implante em relação ao que a quantidade de osso que esse paciente tem, que é a informação o quê? Da tomografia da boca do paciente somente, né, que vai dar o que? A anatomia óssea, para que a gente possa, então, jogar isso para dentro do software e posicionar esses implantes. E a posição dos dentes. Então, por isso é que é a dupla tomografia. Uma tomografia do guia em posição, com algumas marcações que a gente vai ver, e depois uma tomografia somente do guia. Aqui é importante o quê? É importante que a sua central de planejamento seja bem preparada, ela esteja preparada para fazer esse tipo de trabalho.
Porque muitas vezes, se a central de planejamento não sabe dessa dupla tomografia, então guardem bem, dupla tomografia, porque a primeira tomografia é feita com o guia tomográfico em posição, na boca o paciente ocluindo esse guia tomográfico, para ele ter o quê? Um bom assentamento. Por isso é importante algumas referências aqui, que daqui a pouco eu vou falar a vocês. Né? E a segunda tomografia é somente do guia. O paciente tira o guia da boca e a central de radiologia coloca em cima de uma caixinha de isopor ou de um plástico e vai fazer o quê? Uma tomada tomográfica somente desse guia.